parte dos investidores comete um erro silencioso. Acha que está fazendo análise, mas na verdade está apenas seguindo recomendações. E isso é mais comum do que parece. Você acompanha uma casa de análise, segue o influenciador de finanças, assiste alguns vídeos no YouTube e, com base naquelas informações, toma decisões de investimento. E isso, por si só, não é errado. O problema é quando você faz isso sem entender os fundamentos da empresa, os sinais nos balanços e os movimentos que estão por trás daqueles números. A análise fundamentalista, para quem realmente quer controlar a sua carteira, passa por entender como o negócio opera, quais são os seus indicadores de desempenho e principalmente como ele se comporta ao longo do tempo. Um bom relatório trimestral pode mascarar uma trajetória de deterioração lenta, assim como um resultado pontual ruim pode esconder uma excelente oportunidade. E a única forma de ter essa visão mais profunda é acompanhando os balanços com regularidade e com um olhar analítico e comparativo. O problema é que poucos têm tempo, disposição e conhecimento técnico para fazer esse tipo de acompanhamento manual. Traduzir cada linha do DRE, do balanço patrimonial, do fluxo de caixa e, pior, cruzar essas informações com os resultados passados, essa é a grande vantagem de quem usa o Acionista Net, porque o sistema faz tudo isso para você e com um nível de detalhe que você dificilmente conseguiria manter sozinho. Enquanto a maioria acompanha apenas os destaques que saem no site de notícias, quem usa o Acionista Net tem acesso aos balanços completos de cada empresa listada e mais, o sistema cruza automaticamente os dados de diferentes trimestres, permite acompanhar a evolução dos principais indicadores e ainda sinaliza mudanças relevantes que podem afetar o valor da empresa. E tudo isso sem você precisar abrir planilha nenhuma. Quando a gente fala de realmente analisar uma empresa, nós estamos falando de comparar margens operacionais ao longo dos anos, observar a saúde do endividamento, verificar o quanto do lucro está sendo convertido em caixa, avaliar o crescimento de receita versus o crescimento de custo, e isso não se aprende só com uma opinião de terceiros. Isso é uma análise e se você quiser tomar decisões de longo prazo mais seguras, você precisa ter esse tipo de autonomia. E é claro que você pode continuar ouvindo especialistas, mas você não pode depender apenas deles. Até porque o objetivo de uma casa de análise nem sempre está 100% alinhado com o seu. Eles vendem relatórios e você quer rentabilidade. Eles recomendam carteira para todos e você tem um perfil específico. Eles acompanham 10 empresas com profundidade e você investe em 30. Então, se você não estiver acompanhando os balanços dessas empresas, com os olhos voltados para a sua realidade, você está entregando o controle da sua carteira na mão de outras pessoas. E o mais curioso é que com o Acionista Net, isso tudo pode ser feito com apenas alguns cliques. Você acessa os indicadores atualizados dentro do sistema, analisa os múltiplos valores calculados com base nos dados mais recentes e acompanha a evolução dos resultados com gráficos claros. Você sabe quando a empresa começa a reduzir margens, aumentar endividamento, atrasar dividendos. Você recebe essas informações prontas porque o Acionista Net entende que o seu tempo vale muito. Quem ainda está acompanhando a empresa por manchete de jornal ou por dica quente já está ficando para trás. Porque hoje o diferencial competitivo de um investidor está na capacidade de tomar decisões rápidas com base em dados estruturados e confiáveis. O mercado não espera e o sistema já entrega isso pronto. Você não precisa ficar horas analisando planilhas, nem procurando dados em PDFs escondidos nos sites, porque o Acionista Net já faz tudo isso por você. Ele organiza, atualiza e entrega tudo o que importa. E a verdade é que poucos investidores realmente acompanham os balanços das empresas que têm na carteira. E por isso perdem oportunidades ou, pior, permanecem investidos em negócios que estão se deteriorando sem ele perceber. A queda de uma ação raramente acontece de forma repentina. Ela vem precedida de sinais como a queda da receita, a redução de margem, o crescimento desordenado da dívida, a queima de caixa. Mas se você não está olhando para isso, como você vai reagir a tempo? No Acionista Net você pode visualizar de forma clara os dados trimestrais e anuais, comparar as empresas do mesmo setor, entender como elas performam ao longo dos últimos ciclos econômicos e tudo isso integrado à sua carteira. Então você não precisa buscar os dados em outro lugar porque eles estão todos ali e contextualizados. E essa é a diferença principal entre seguir a recomendação e fazer uma análise, o contexto.
A recomendação fala de uma empresa e a análise fala da sua carteira. E é exatamente isso que o sistema entrega: um acompanhamento real, profundo, contínuo e dentro da sua realidade como investidor. Porque cada carteira é única, cada perfil de risco é diferente e cada objetivo financeiro exige decisões que não podem ser tomadas no escuro. Portanto, da próxima vez que você pensar em comprar ou manter uma ação apenas porque alguém falou bem dela, pergunte a si mesmo: eu realmente sei o que está por trás dos números dessa empresa? Eu conheço os fundamentos ou estou só seguindo o palpite? E o mais importante, eu tenho uma ferramenta que me dê essa visão? E se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar a forma como você investe e deixar que o acionista net trabalhe por você, automatizando o que antes era cansativo e te entregando o que realmente importa, que é controle, segurança e decisões baseadas em dados reais. Porque investir não é só seguir torcida, é fazer uma gestão. E isso começa por entender os balanços e não apenas seguir recomendações.